E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje daremos início ao PET volume 3, falando sobre a rapidez de uma reação química. Então vamos lá? Primeiramente, turma, quando a gente pensa em velocidade, o que vem à cabeça de vocês? Isso deve remeter a algum conceito da física, um deslocamento em um espaço de tempo. Concorda comigo? Mas quando a gente pensa em velocidade na química, esse conceito está relacionado com uma reação química. Como que uma reação química ela se processa? Se ela está acontecendo de maneira rápida ou se ela está acontecendo de maneira lenta. Por que é importante a gente conhecer a rapidez ou a velocidade de uma reação química? É importante, pessoal, porque assim a gente consegue estar manipulando o tempo de uma reação. A gente consegue saber se uma reação ela vai demorar, se uma reação ela vai acontecer de maneira rápida. E o que a gente pode fazer para estar alterando a velocidade dessa reação. Como, por exemplo, no caso do airbag. No caso do airbag, que é um dispositivo de segurança dos carros, que é obrigatório desde 2014, para que esse dispositivo ele seja acionado, pessoal, é necessário que ocorra uma reação química, onde vai ocorrer a formação de um gás e esse gás vai inflar a bolsa de poliamida. Essa reação química ela precisa acontecer de maneira muito rápida, por cerca de 4 centésimos. Isso é muito pouco tempo, pessoal. Então, após ter um choque ali, precisa-se acontecer essa reação química o mais rápido possível para que o airbag cumpra a sua função de segurança. Agora, turma, vamos entender melhor como que é a rapidez de uma reação química. A rapidez, que pode ser chamada também de velocidade de uma reação química, vai ser uma grandeza que vai indicar para a gente como que vai ocorrer uma variação na quantidade de reagente ou produto através de um certo período de tempo. Certo? Vamos falar então primeiramente sobre velocidade média. Como que vocês calculavam velocidade média lá na física? Vocês pegavam um espaço, uma variação no espaço e dividiam por uma variação no tempo, não era? E agora na química, como que a gente vai calcular a velocidade média de uma reação química? Simples, turma. A gente vai pegar uma variação na quantidade de reagente e dividir por uma variação de tempo, certo? Por exemplo, nesse gráfico aqui de consumo de amônia. Então, como que eu calculo a velocidade média dessa reação? Então, eu vou pegar a concentração final e subtrair da concentração inicial. Vou aplicar aqui um módulo, pessoal, que já eu explico para vocês. E vou subtrair o tempo final do tempo inicial. Certo? Então, vamos pegar aqui em 250, que é o tempo final. E vamos começar no tempo inicial de 60 minutos. Certo? Então, qual que é a concentração em 250 minutos? A concentração é 4. 4 o quê? 4 mols por litro. Certo? Então, essa é a nossa concentração final. Qual que é a concentração inicial? Concentração inicial que a gente vai analisar, turma, vai ser aquela concentração no tempo de 60 minutos. Vocês vão ver lá que a concentração em 60 minutos é 16, certo? Então, concentração no tempo de 250, 4, concentração no tempo de 60 minutos, 32 mol por litro. Então, você coloca 4 menos 32. Lembre-se que é a concentração final menos a concentração inicial. E dividem pela variação do tempo. Tempo final, 250. Tempo inicial, 60 minutos. Observem que o módulo ele precisa ser aplicado aqui. Observem que está dando um resultado negativo. E não faz muito sentido a gente estar pensando em velocidade negativa, certo? Vocês podem até estar encontrando alguns livros aí na internet falando sobre velocidade negativa. Não está completamente errado, porque o autor quer dizer que está tendo um consumo, certo? Mas geralmente a gente aplica o módulo para evitar que haja essa velocidade negativa. Então, ao fazer as contas aí, vocês vão estar encontrando que a velocidade média dessa reação vai ser igual a 0,14 mol por litro por minuto, certo? Então, essa vai ser a velocidade média de consumo de amônia no intervalo de 250 a 60 minutos.
Na verdade, de 60 a 250 minutos. Agora, pessoal, vamos falar sobre a dependência da velocidade com a concentração. Vocês acham que existe alguma relação entre a concentração dos reagentes com a velocidade da reação química? Com certeza, né, turma? Existe uma dependência. Quanto maior for a concentração, pessoal, maior vai ser a velocidade da reação química. Então, turma, à medida que os reagentes eles são consumidos em uma reação química, acontece que a velocidade dessa reação química ela diminui, porque a concentração dos reagentes ela decai com o passar do tempo. Então, se tem menos reagentes no meio reacional, então vão ocorrer menos colisões, consequentemente, a velocidade da reação decai. Agora, turma, vamos estar falando sobre a lei cinética de uma reação. A velocidade de uma reação qualquer, ela pode ser calculada a partir de uma lei que ela foi criada em 1864 por dois químicos, Cato Maximilian Gutenberg e Peter Wade, que realizaram um importante estudo experimental sobre os fatores que seriam determinantes na velocidade de uma reação química. Então, turma, vamos primeiramente falar para uma reação elementar. O que é uma reação elementar? Uma reação elementar, pessoal, é uma reação que ocorre em uma única etapa. Então, os reagentes reagem entre si e formam logo o produto, certo? Então, pensem nessa reação química aqui, onde A mais B forma C e D. E Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes estequiométricos da nossa reação química, certo? Então, para expressar a lei de velocidade dessa reação química, eu vou estar escrevendo ela da seguinte maneira. Velocidade é igual a uma constante de velocidade vezes a concentração de A elevado a Azinho, que é o coeficiente estequiométrico de A, vezes a concentração de B elevado a Bzinho, que é o coeficiente estequiométrico de B. Simples, né, turma? E outra coisa importante de estar falando. A e B, pessoal, na lei de velocidade, representam a ordem da reação. Por exemplo, se eu quero saber a ordem da reação em relação a A, então eu vou olhar o coeficiente estequiométrico de A, que é Azinho. E se eu quero saber a ordem de reação em relação a B, eu vou olhar o coeficiente estequiométrico de B. A ordem de reação é Bzinho, certo, turma? E se eu quero achar a ordem de reação global, eu vou somar Azinho mais Bzinho. Então, assim, eu encontrarei a ordem da reação global. A ordem da reação, turma, ela é importante para a gente entender como que ocorre a variação da concentração com o passar do tempo. Agora vamos falar sobre a lei de velocidade para uma reação não elementar. Para reações que acontecem em várias etapas, pessoal, a essas a gente chama de reações não elementares. A lei de velocidade ela vai ser igual à velocidade da etapa mais lenta do mecanismo. Por exemplo, considere essa reação química aqui. Aqui tem a etapa lenta e aqui a etapa rápida. E aqui a reação global. Certo? Como que eu vou determinar a lei de velocidade dessa reação química? Simples, turma. Eu vou pegar a velocidade, vou igualar ao K, que é a constante de velocidade da etapa lenta. Certo, turma? Vou multiplicar pela concentração dos reagentes da etapa lenta. Certo, galera? Então, a etapa lenta é que vai governar a lei de velocidade, certo? É a mesma coisa você pensar numa corrida. Quem que determina o tempo da corrida? A pessoa que chegou mais rápido ou a pessoa que chegou depois? Com certeza a pessoa que chegou depois, né, pessoal? A corrida não termina enquanto a última pessoa não chegar. E quais vão ser os expoentes que eu vou estar colocando nas concentrações dos reagentes na lei de velocidade? Eu vou colocar simplesmente os expoentes que estão aqui? Não, galera. Esses expoentes
na lei de velocidade para uma reação não elementar, eles são determinados experimentalmente. Então, precisa-se fazer um experimento para que se determine esses expoentes, certo? Então, turma, por hoje é só. Peço que vocês façam os exercícios da semana 1 do PET volume 3. E se ficou com alguma dúvida, por favor, tirem suas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos, até a próxima aula então e valeu!